Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar aqui neste canal com um toque sutil, às vezes não tanto sutil, luso-brasileiro e sempre com um convidado especial que conversará sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade connosco na próxima meia hora. A terapia fotodinâmica é uma técnica desenvolvida recentemente e que consiste em uma nova modalidade terapêutica para o tratamento de diversas doenças e que tem sido largamente estudada e já aplicada em inúmeros pacientes, sendo que o Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, assumiu desde há algum tempo essa parte, a liderança nessas pesquisas, desenvolvendo inclusive equipamentos próprios. Neste programa vamos falar da aplicação desta técnica em duas situações completamente distintas. A primeira, no tratamento da onicomicose, mais conhecida pelo nome de micose da unha, através da utilização de uma substância fotossensível, a curcumina, e a segunda, no combate ao tratamento do câncer do colo de útero ou câncer cervical, que é considerado uma das doenças que mais mata mulheres em todo o mundo, e sendo que no Brasil esse é o terceiro tipo de câncer mais prevalente no sexo feminino. A nossa convidada de hoje é a pesquisadora doutora Natália Nada, do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Ela é responsável pelo sucesso da aplicação da terapia fotodinâmica nestes dois casos particulares. Vamos então à primeira pauta de hoje. Natália, muito obrigado por estar aqui connosco. Eu que agradeço. Muito obrigado por nos fazer companhia e por tentar, de alguma forma, elucidar os nossos espectadores, principalmente as espectadoras, sobre estes dois temas que são bem importantes. Natália, o Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos desenvolveu um equipamento considerado versátil e de muito baixo custo, que está associado a uma substância fotossensível, a curcumina, e está inovando no tratamento da onicomicose, a tal, a terrível micose da unha, que muita gente se queixa, e de maneira muito eficiente e rápida. Lembrando os nossos espectadores que o tratamento convencional consiste em medidas de higiene, medicações tópicas e sistémicas por longos períodos de tempo, muitas vezes sem resultados práticos definidos. Natália, afinal, o que é a onicomicose? A onicomicose é uma doença, né, como você falou bem no início, e ela é causada por micro-organismos, fungos, bactérias, algumas leveduras, e a incidência é altíssima. Então, a gente conhece muita gente que tem essa doença e não é só uma questão estética, né? A onicomicose é uma lesão na unha e em pacientes com idade avançada, com o sistema imunológico comprometido, acaba gerando uma outra consequência pior, porque essa infecção pode, inclusive, né, levar a outras doenças. Então, a nossa preocupação é tratar essa doença de maneira mais rápida, eficaz, e aí que entra a proposta da terapia fotodinâmica, né, para que o paciente evite a administração de medicamentos orais, que são medicamentos que causam uma toxicidade ao fígado, aos rins, e todos os nossos pacientes tratados nessa pesquisa são pacientes que já abandonaram, inclusive, o tratamento convencional, por diversos fatores. Não tem mais resultado e também o médico pediu para que eles interrompessem, porque já estava fazendo mal para o próprio paciente. Tem complicações paralelas, Sim. então, não é? Natália, o que é a inativação fotodinâmica e quais são as vantagens dessa técnica em comparação com os métodos tradicionais do tratamento para esta doença específica? Certo. A inativação fotodinâmica consiste na morte de micro-organismos
fungos, bactérias, leveduras, por terapia fotodinâmica. Então, como eu posso demonstrar para vocês aqui nesse slide, a terapia fotodinâmica é uma modalidade médica, ela é amplamente utilizada mundialmente e nós aqui no Brasil a gente está investindo cada vez mais nessa técnica. Tratamento de câncer e nesse caso dessa doença, onicomicose, para inativar, para matar os micro-organismos. Então, consiste em associar a luz numa cor conhecida, específica para ativar uma substância química, nesse caso da onicomicose é a curcumina, e essa junção de luz com substância química na presença de oxigênio presente no alvo, na unha, no tecido, vai levar à produção de um oxigênio reativo. Esse oxigênio reativo é o vilão da história, é ele que vai lá, vai oxidar, ou seja, ele vai matar o micro-organismo, destruindo os lipídios, as proteínas que compõem a sua estrutura. Então, é uma morte efetiva, rápida, que ocorre no local onde a curcumina é aplicada, sem afetar outros órgãos. Entendi. Essa é a terapia E não tem, não tem uma repetição, ou seja, mata definitivamente? Mata ao longo das sessões. Entendi. Então, tem alguns pacientes que respondem muito rápido a essa reação fotoquímica. Então, em alguns casos, bastam 1, 2 ou 3 sessões para a gente ter a cura efetiva da lesão. Mas tem alguns pacientes que a gente precisa aplicar mais de 10 vezes. Por quê? Por conta da resistência do micro-organismo já presente naquela unha. Então, alguns pacientes, por terem tomado por muitos anos a medicação oral ou passado, né, um medicamento na forma de esmalte, aquele micro-organismo já causou uma resistência, como se ele tivesse se agarrado àquela região e não quer sair por nada. Entendi. Então, é nesse caso que a gente tem que ser um pouco mais paciente. Então, é necessário algumas sessões por semana, sem efeito colateral algum para o paciente, para que a gente tenha ao longo dessas sessões o resultado definitivo, a cura. E aí, em comparação à técnica convencional, a terapia fotodinâmica, ela não é invasiva, então a gente aplica o fotossensibilizador, que é a substância química ativada pela luz, no local da lesão. Então, o paciente não precisa ingerir medicamento e a gente não está injetando uma substância química na corrente sanguínea, né? Então, é uma técnica não invasiva, com aplicação local. As reações adversas são praticamente inexistentes ou até inexistentes. São raríssimos casos que o paciente teve uma reação um pouco diferente do esperado, né? E a resposta é muito rápida, preservando o que é mais importante também, o tecido sadio ao redor. Então, a gente mata, elimina o micro-organismo e preserva todo o tecido saudável. E essa técnica, como associar luz, essa luz ela também estimula o crescimento da unha. Então, com o crescimento mais rápido da unha, a eliminação dessa lesão, dessa doença, ocorre de maneira mais rápida também. Que legal, hein? E deixa eu te perguntar uma coisa, e o que é curcumina? A curcumina é uma substância química, né, um corante, um pigmento que está presente no açafrão. O açafrão é como se fosse o reservatório de curcumina. Dentro do açafrão, né, nós temos várias substâncias, não só a curcumina. Mas ao longo dos anos, os pesquisadores foram observando que a curcumina presente no açafrão, ela tem uma atividade, uma ação antitumoral, antifúngica, bem interessante. E por ser um corante, um pigmento, ele também absorve luz. Então, ele funciona como um fotossensibilizador, que é um nome complicado para a gente dizer o que significa substância química que recebe luz e a partir dessa energia, né, recebida pela luz, essa substância consegue transferir uma outra energia para o oxigênio. Então, é uma substância que serve de catalisador para a reação fotodinâmica. Né? Então, a curcumina é uma substância, eu posso mostrar aqui para vocês nesse slide, né? É um pó, aqui já está na forma sintética, então os químicos pegam o açafrão e extraem somente a curcumina. Então, eles conseguem, através de processos bem finos em laboratório, fazer essa extração, tá? Desse pó amarelado, pode ver que é uma cor
alaranjada, bem intensa, né? Aqui uma brincadeira mostrando qual que é a estrutura química da curcumina, né? Desenhada no próprio pó. E hoje tem uma indústria farmacêutica nacional que faz essa síntese para a gente. Então, a vantagem é que a gente não precisa importar essa substância. A gente tem a colaboração com essa indústria farmacêutica que nos fornece, a gente consegue manter uma colaboração ampla em todo o país. Com essa interação é uma empresa ou é um... É uma empresa. Uma empresa. A curcumina já está em fase de produção para comercialização ou ainda não? Ela está em fase de produção em grande escala para suprir os nossos colaboradores científicos no momento, que são especialistas, dermatologistas, podólogos e pesquisadores nessa área de inativação fotodinâmica, que são pesquisadores, que são especialistas que estão atuando fortemente, de maneira importante conosco nessa técnica. Agora, a empresa está em andamento para ter muitos resultados positivos, clínicos, para a partir daí sim solicitar à Anvisa a aprovação. Uma vez que for essa solicitação à Anvisa analisar os resultados e aprovar, aí a empresa, no caso, pode comercializar a curcumina em todo o país. Legal. E que inovações tecnológicas é que esta pesquisa já gerou? Certo. Além da própria curcumina, né, porque foi uma síntese que já é conhecida mundialmente, mas os químicos adaptaram um processo de síntese e patentearam essa técnica. Então, a própria síntese da curcumina é uma inovação tecnológica. Nós, como somos um grupo de pesquisa multidisciplinar, então nós temos farmacêuticos nesse grupo e essa pesquisa foi liderada fortemente por uma pesquisadora, Ana Paula da Silva, que é minha aluna de doutorado. Ela é farmacêutica. Então, como nós temos esse interesse em melhorar a formulação, a gente patenteou formulações farmacêuticas diferentes com a curcumina como um princípio ativo principal, a substância principal dessa formulação. Então, a gente consegue hoje ter uma curcumina na forma de solução, emulsão, gel, pastilha, uma bala de curcumina para diversas aplicações. Então, a gente também inovou na formulação farmacêutica. E aqui, que é, no meu ponto de vista, né, uma grande inovação, se não, né, a principal desse projeto, que graças a um equipamento versátil, né, com um design bem interessante, a gente conseguiu ampliar essa pesquisa, né. Então, aqui foi um protótipo, né, mostrando para vocês que em 2011, o professor Vanderlei desenhou esse protótipo. Vanderlei Banhato. Vanderlei Banhato, coordenador dessa pesquisa. E então, o professor Vanderlei Banhato, ele desenhou esse protótipo, né? O Laboratório de Apoio Tecnológico fez toda a montagem, desenvolvimento do sistema para a gente, gerou uma patente em 2011 e esse protótipo, ele teve então o interesse do setor, né, industrial, teve uma empresa que comercializou, que produziu essa versão aqui mais moderna e depois... a partir do momento que a gente manteve essa colaboração com os especialistas em todo o país, a gente recolheu informações no sentido de o que a gente pode melhorar com esse equipamento. Então, a terceira versão desse equipamento é essa aqui, mais simples, versátil, com LED, né, com uma luz... Essa que está do lado direito da imagem. Do lado direito. Esse aqui é um equipamento que foi a última versão do protótipo, também com interesses, né, do setor na área, né, para desenvolvimento comercial e foi uma terceira inovação, esse equipamento mais simples e as formulações farmacêuticas, como eu comentei, né, no início com vocês. Nesse caso, é uma apresentação de como vai ser para o mercado. Vai ser uma substância química aqui dentro de uma bisnaga, né? Então, como eu posso aqui apresentar para vocês, tem duas bisnagas diferentes. Uma é um creme contendo ureia 40%, que as nossas pesquisas mostraram que aplicar a ureia antes auxilia na penetração dessa curcumina na unha e a seguir o paciente mesmo ele pode aplicar essa pomadinha com curcumina e inserir aquele sistema com LED na unha. Legal. E deixa eu te perguntar outra coisa. O setor produtivo já teve algum interesse face a esta pesquisa? Sim, duas empresas na área médica odontológica que
tem interesse em levar adiante, né, esse equipamento, e a indústria farmacêutica, 2 indústrias farmacêuticas que já mostraram interesse no desenvolvimento do medicamento. Muito bem, estamos quase no final do primeiro bloco desse programa. Só gostaria de fazer uma última pergunta dentro desse bloco, que é: o que é que falta para que esta tecnologia esteja disponível para a sociedade? As aprovações pelas agências de... Aí é complicado. Exato. Então, esse processo é o mais demorado. Então, a morosidade nas aprovações pelos órgãos competentes, como, por exemplo, a Anvisa para o medicamento, né? E até mesmo para o equipamento, que nos prende um pouco quanto a disponibilizar amplamente para a sociedade. Porque de resto está tudo feito. Tudo feito. Muito bem. A pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Após um breve intervalo, voltaremos com a doutora Natália Inada, do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, com o segundo e último bloco, onde iremos falar do câncer de colo de útero e do novo tipo de tratamento que está sendo feito através também da terapia fotodinâmica. Não perca, já a seguir.